Você conhece a Quantum? Não? Então escaneie o QR Code para descobrir a chave de uma vida mais saudável, leve e quantificada. Cara, como trabalho, falando sobre o produto, o seu trabalho, a tua vida profissional, em 2017, quando você começou a fazer isso, você imaginava que hoje o mercado segmentado seria tão forte como se tornou, isso de todos os clubes, cara? Velho, eu não imaginava nada. Absolutamente nada. Você só queria desabafar. Só desabafar. Só desabafar para não ter um infarto. Você surpreendeu? Até hoje surpreende. Tá aqui, me surpreende. Tá aqui, ainda é uma... Caramba, eu vou lá. Eu falei pra minha mulher, eu tô indo lá no podcast. Lembra dos meninos que eu fui uma vez? Ela falou, lembro que você falou de mim, né? Eu falei, então, eu vou lá. Aí eu falei, cara, eu tô indo lá de novo. Quando que eu ia imaginar isso em 2017? Que fosse ter... Primeiro que fosse ter esse espaço aqui, né? Porque não tinha. Isso que você é um cara do meio. Exatamente. Pra quem não sabe, foi o diretor do Mesa Redonda. Apenas não é pouca bola. Pouca coisa no jornalismo, de televisão no jornalismo. Então, assim... mas talvez esse seja o grande... O fator que me deixa mais... que me dê mais força é isso. Porque todo dia me surpreende. Eu tava vindo agora pra cá com o fone de ouvido. Aí um cara parou na minha frente e começou a falar. Eu falei, meu Deus do céu, o cara tava bravo. Aí eu tirei o fone, o cara, porque o Casares... O cara me conhecia. Só que assim, eu não consigo ainda... o cara tá falando, me conhece do YouTube. Pra mim ainda é muito... Eu falei, aí fiquei conversando com o cara, né? Que eu sou esse tipo de doente, que o cara pergunta tudo bem, eu respondo. E fico falando do São Paulo. O cara já quer ir embora e eu fico falando do Casares. Porque é o meu jeito. Só que ainda me surpreende. Quando alguém fala assim, vamos tirar uma foto? Eu falo, mas por que foto comigo? Eu não jogo bola, não faço gol, não contrato jogador, não erro cruzamento. Eu falo, não, porque a gente gosta de você, a gente tem a gente acompanha, dá risada, achar legal e tal. Eu nunca imaginava que fosse o desdobramento que teve e se transformar num trabalho, jamais imaginei. Mas Você acha que a mídia tomou um rumo legal com essa segmentação toda? Porque hoje eu vejo, por exemplo, que do mesmo jeito que a mídia segmentada ela pode ser muito positiva, como foi na tatuada que você citou agora do Casares, eu sinto que, por exemplo, grandes vozes interessantes, que têm um olhar importante, hoje o torcedor olha menos porque ele está muito preocupado com a galera segmentada. Então, tipo, aquele cara que falava de todo mundo, esse cara é gambá, esse cara não sei o quê, como se todo mundo, na hora de dar uma opinião, fosse necessariamente ser clubista pra caralho. Como que você vê isso? Eu tenho uma coisa assim, Rodolfo. Eu acho que tem o espaço que a internet abriu para esse tipo de trabalho, né? Eu, como jornalista, que cresci, né, como jornalista, era um espaço que a gente jamais imaginou. Eu faço meu horário hoje. Que jornalista hoje no mundo fazia horário? Lógico. 20 anos atrás? Não, eu vou decidir hoje, eu vou trabalhar só 2 horas. Imagina. Quando que eu ia poder negociar um contrato de publicidade pro meu canal? Enquanto eu tava dando audiência lá pro Edir Macedo na Record, tinha um cara negociando pra ele tava ganhando dinheiro pra caramba com a audiência do jornal, que eu suava sangue lá pra dar audiência. Claro. E ele, com os recursos que eu tinha, ganhando um salário que não era, muitas vezes nem era muito digno. Sim. Mas, então, só dessa possibilidade pra mim já valeu a pena em todos os aspectos. Porque não abriu espaço só pra mim, abriu espaço pra um monte de gente que não tinha voz. Eu não tinha voz. Eu era o cara que soprava na voz na orelha do apresentador. A minha função era outra, completamente diferente. Então, além de ter esse espaço, abrir um espaço de voz, eu poder falar o que eu penso. Só que assim, o ônus e bônus, vem o pacote internet vem muito isso, né? Vem a qualidade e vem muita coisa ruim, vem muito lixo, vem muita... Né? Dentro da mídia alternativa tem muita coisa que eu não gosto, que eu acho muito ruim. Mas tem muita coisa boa. E eu acho que tem espaço para todo mundo. E na minha concepção, quanto mais opção você tem, mais você pode escolher, e mais você pode, de acordo com aquilo que você que é a sua característica, você vai buscar o cara que fala sobre tudo e o cara da mídia alternativa, que fica falando um monte de mentira, inventando história, para ter o like, o clickbait. Você pode também, você tem essa escolha, entendeu? Eu não me preocupo muito com o trabalho dos outros, assim, o que esse cara tá fazendo? Se eu não gosto, eu não vejo. Eu tenho um grupo de São Paulinos que eles metem o pau em alguns jornalistas, né? Olha o que o cara tá falando, não sei o quê. Eu falo, gente, por que vocês estão vendo? Por que vocês estão vendo? Todo dia vocês falam desse cara. Hoje, esse cara, eu nem sei a cara dele mais. Faz tanto tempo que eu não vejo ele, eu não sei a voz dele mais. Você não assiste a mídia grande? Não, eu vejo muita coisa. 90% da mídia eu vejo. Mas
Se você me perguntar de quem eu gosto, sim, de quem eu falo, porra, esse cara, é pouca gente. É pouca gente. Porque eu acho que você gosta hoje? Você ouve falar sobre o São Paulo e fala, puta, eu gosto. Pô, eu gosto. Nem é São Paulino, vai. Eu acompanho muito a mídia alternativa, porque a mídia alternativa, para mim, tem uma grande vantagem, que eu trabalhei do outro lado, eu sei como é. Claro. Eu fui diretor do Mesa Redonda durante 10 anos. Então, a gente ia ter um programa de domingo, vamos fazer a pauta do programa de domingo. Hoje, vamos supor que é hoje a pauta. Tá, o que vai ser no domingo? Supercopa, decisão, Flamengo e Corinthians, velho. 95% do programa. Tá, e o São Paulo? Eu lembro que eu falava, o Avalone falava assim, Barolo, São Paulo tá tomando pau de todo mundo aí, é Corinthians e Flamengo. Então, você não tem esse espaço. Hoje, como eu sei como funciona, e parece que eu peguei uma implicância maior, que eu consigo observar uns detalhes que eu não observava antes, eu vou atrás da mídia alternativa. E tem muito canal, muita gente que eu gosto, que eu admiro, na internet, nas páginas de Instagram e tudo, mas ao mesmo tempo eu acompanho os canais tradicionais. Eu acompanho o GE, o UOL, a Folha, sabe? Eu acompanho também a mídia tradicional. De televisão, esses programas de debate, por exemplo, eu reconheço que eu não assisto muito. Ontem eu estava assistindo um programa, que eu não me lembro a emissora, porque eu fico zapeando, né? Era assim, São Paulo e Flamengo, vamos jogar amanhã. Vamos com as notícias de São Paulo e Flamengo. Vamos ao Rio de Janeiro, notícia do Flamengo. Porque o Flamengo, não sei o quê, o Arrascaeta, o Jorginho, o Felipe Luiz, o Paquetá. Aí o Paquetá e o Paquetá. O Jorginho, o Paquetá e o Paquetá e o Jorginho, o Flamengo, o Paquetá. E eu esperando para falar do São Paulo. Tinha ficado o dia inteiro aqui, não sabia de nada. Eu falei, vou pegar um apanhadão. Não, porque eu sou o Flamengo, o Paquetá vem, a torcida tá com o Paquetá, o Felipe Luiz, o Paquetá. Tá, 10 minutos, porque o Paquetá, e veio o comentário, posso fazer a pergunta? E o Paquetá, não sei o que, o Paquetá. Aí um comentarista falou assim, comentarista falou assim, Arrascaeta vai jogar? Pode ser que ele e o Jorginho joguem. Então o São Paulo vai ter problema. O Paquetá, foi isso que falou do São Paulo. Agora vamos lá falar do Corinthians, que disputa... Não falou nada do São Paulo, velho. Aí desliguei a televisão, liguei no YouTube. Tinha um monte de canal falando das investigações, o Crespo, a entrevista do Rafinha. Então eu vejo muito... E assim, eu tô assistindo... Eu vou dar um exemplo básico. Liguei a televisão, tava passando... Era um programa de esporte. No telão da televisão tava lá. Santos 1, Corinthians 1. Eu não tinha visto o jogo, eu só tinha visto os lances. Falei, quero ver, porque o Yuri Alberto perdeu pênalti, quero ver como é que foi e tal. Aí os caras... Não, porque o Yuri Alberto... perdeu o pênalti. Mas você sabe que no Flamengo acontece muito isso, né? Você sabe que o Felipe Luiz, ele fala... Cara, não quero saber do Flamengo, quero saber do Yuri Alberto. Não, porque o Felipe Luiz já sabe. Quando o Pedro vai bater o pênalti, a gente já sabe, porque... E quando coloca... Eu falei, cara, eu não quero saber do Flamengo, cacete. Eu quero saber do Yuri Alberto, do Corinthians. Então, por que eu vou perder meu tempo... Eu tô puto já, porque... E o Paquetá? Puta que pariu, velho. Cara, aí eu vou ver outras coisas. Tem gente que vem falando que esse momento do Flamengo de arrecadações bilionárias e acabou de passar por um ano super vencedor de novo agora, potencial de continuar com esse protagonismo absurdo, vem fazendo com que em São Paulo, muita gente defende essa tese de que em São Paulo, daqui a pouco a gente vai começar a torcer a favor dos nossos rivais contra o Flamengo. Você acha isso plausível ou um completo delírio? Cara, eu acho que o Flamengo, assim como o Corinthians, como dois clubes de massa, sempre tiveram um índice de rejeição muito grande. Eu lembro que eu trabalhava na Record, uma época, e a gente, todo o Corinthians perdia, a gente batia muito nessa questão, né? Porque a torcida protestava e tudo. E o meu chefe, corintiano, doente, ele falava, tira. Porque vocês estão mexendo com a maior torcida do Brasil, os caras estão putos, não dá audiência. E a audiência só crescia. E eu falei pra ele uma vez, chefe, é o seguinte, a torcida do Corinthians é maior. É a maior de São Paulo. A torcida que odeia o Corinthians é 10 vezes maior. É isso. Tá todo mundo vendo por causa disso. Do Palmeiras e do São Paulo. Por isso que me incomoda quando o narrador canta gol do Lacaleira triste, assim. Grita essa porra, exatamente. Tô feliz pra caralho. Safonov, acaba o que fizeram com o Safonov agora no Flamengo, Safonov, que porra é essa, isso, velho? Eu acho que tem muito a ver com isso. Então, assim, e ele concordou, ele falou, puta, é verdade. E aí deixava a gente falava do Corinthians, mostrar a crise do Corinthians. Mas eu acho que essa rivalidade tá mudando. Porque agora é o ódio contra o rico. É o ódio contra o primo. Ódio não gosto dessa palavra, mas é a implicância com o clube rico. Então você vai torcer contra o Flamengo, ainda mais o rico. Ainda mais o... Eu falei pra vocês, os caras vêm no meu vídeo hoje com pena de mim.
Porra, Barolo, caramba, tô palmeirense, mas vem aqui tirar sarro, vejo sua cara, dá até tristeza, velho. Que merda que fizeram com o seu time e tal. A rivalidade tá mudando, tá virando uma outra força, né, cara? O Flamengo pode ver, eu falei isso no meu canal também, pode virar um Bayern de Munique e o Palmeiras virar um Borussia Dortmund. É isso. Beliscar um título ou outro, o Flamengo enfileirar 8 brasileiro. Eu acho, a única esperança que eu tenho em relação a isso... É difícil que acontecer aconteça no Brasil. Porque o Brasil a gente sabe como é, né? Amanhã entra um maluco lá e... dane-se todo mundo, vai a Leila, vai embora, vem um outro aí, mas eu acho muito difícil que aconteça, pela reestruturação que fizeram, que nunca foi feita antes, né? Tanto de Palmeiras como de Flamengo. Mas as coisas estão mudando, a rivalidade está mudando. Eu acho isso ruim pro futebol. A gente tem um Flamengo e um Palmeiras disputando tudo. Eu fui na CNN, tava lá falando do São Paulo e tudo, aí vamos falar um pouco do Palmeiras. Aí a menina fala assim, a apresentadora fala assim, eu queria, Barolo, eu queria que você visse a tarja que vai colocar agora e você comentasse pra mim. E eu tô lá com o casar, denúncios, cambal na cabeça. Aí entra lá. O meio-campo ideal, aí vem Almada, Arias e o que chegou agora lá, que era do Botafogo. Marlon Freitas. É o meio-campo ideal? Eu falei, eu vou embora, gente. Pô, tô aqui desesperado, os caras estão contratando coronel, você vai... Cara, é muita discrepância, cara. Eu falei, olha que deprimente isso, vou ter que opinar ainda disso. O Almada, Aí vem o Paquetá, de novo, a história do Paquetá. Entendeu? É muito ruim, eu acho ruim pro futebol isso. E pra mim, como torcedor, é pior ainda, porque às vezes também, né, a gente pensa como torcedor. Eu acho um péssimo pro futebol. Mas eu sempre gosto de destacar. Isso é mérito, não é os deuses do futebol. A diretoria do Flamengo tirou o sapo enterrado da Gávea. Não é competência. Os caras foram lá com o Paulo Nobre, que começou com a capacidade dele, a Leila, o cara lá atrás do Flamengo, que veio. É mérito, velho. E mostra que é possível. Os 2 maiores clubes do Brasil não são SAF hoje. Então mostra que existe um caminho, existe uma alternativa. Só que tem que querer, né?